quando a aula da projeção. Agora que começou a gravar a projeção. Começamos no objeto A. Vocês vão ter a aula só em o vídeo, mas sem a projeção. Aí eu mando a projeção completa para vocês, tá? Ao invés de eu mandar o vídeo. Mas, Sinara, desculpe, faz todo sentido, que você está colocando exatamente isso. Né? É, a saúde mental está exatamente nessa relação libido egóica adequada, libido objetal adequado. Toda vez que eu destruo as pontes, eu destruo o amor. E ao minar esse amor, eu passo a ter uma libido egóica plena, só nela, e porque eu trouxe a fantasia do outro para dentro de mim, e aí esse outro, ou eu amo de paixão, ou eu odeio com ódio mortal. E ao fazer esse caminho, eu abro mão das pontes, dos vínculos. É bem Orlando, isso. Sim? estou aqui para estabelecer esses vínculos dentro de uma história que desde criança os vínculos são afetivos, enfim, né, que há muita dor no vínculo. Então, toda vez que ela tenta construir essa ponte é danosa para ela mesma. O caminho da psicanálise vai ser encontrar dentro dessa história, ou melhor, trazer luz para essa história, conseguindo distinguir aquilo que de fato é um abuso ou não, né? Ou seja, às vezes existe aí uma ficção, né? Uma interpretação de algo agressivo, de algo danoso para ela, que não necessariamente é a realidade. Então, primeira coisa é esclarecer isso, e junto desse processo de esclarecimento, tem um processo de autofortalecimento desse amor próprio, ou Uhum. fortalecimento desse amor próprio. Na verdade, é uma revisão de fato dos vínculos, porque, lembra, existe uma construção de um delírio. E o delírio é a linguagem do inconsciente interpretada pelo ego. Uhum. Então eu não tenho acesso de fato, à linguagem do inconsciente, mas eu teria acesso a como o ego interpretou. E é isso que a gente vai poder depois no futuro chamar de ressignificar. Na verdade, não é a palavra ressignificar, ela não está correta nesse formato, nessa interpretação. O que eu tenho é uma significação de fato. Eu vou significar. Porque quando a gente usa ressignificar, parece que vou dar um outro sentido. E na verdade eu vou trazer o sentido real das coisas. Então, por exemplo, pegando até do que você acabou de colocar, vinculado à história que eu falei de uma pessoa que se sente abandonada porque a mãe colocou ela no lixo. Né? Então, eu vou dar sentido àquilo que está acontecendo. O Násio, quando ele escreve sobre recordar, repetir, essa é Freud, recordar, repetir, elaborar, sobre por que repetimos os mesmos erros, e quando o Yalom escreve Desafios da terapia, ele deixa muito claro que o paciente neurótico, ele não só é neurótico e repete porque aquilo que ele faz não tem sentido. Mas no momento da análise, aquilo passa a ter sentido. Então, na verdade, eu não ressignifico, eu não retorno para algo que eu não. Eu simplesmente encaixo as coisas do jeito que elas são. E aí talvez eu tenha que falar assim: nossa, os meus pais, minha mãe é um monstro que não me desejou, eu não quero essa mãe. Esse vínculo, eu não preciso dele. Então, assim, só que isso eu estou falando é um processo de uma maturidade muito grande, porque a pessoa vai resistir, vai se defender, vai se projetar, vai fazer vários caminhos, até que ela reconheça o sentido dos atos dela. Então, assim, os atos que eu cometo, eles nada mais são do que repetição de coisas sem sentido. Porque no momento que elas adquirem sentido, elas não são repetitivas mais. Elas são o meu jeito de ser, mas elas não são desconfortáveis. A matriz disso é o que lá que eu vou chamar disso que eu coloquei na tela para vocês. Objeto A. Existe uma busca e eu, por mais que eu tente alcançá-la, ela é como o arco-íris. Quanto mais eu correr atrás, mais ele fica distante. Porque ele é uma busca ilusória, fantasiosa. Ela é uma construção, só uma construção. Então, olha, cada um está interessado não no outro em si, mas naquilo que no outro lhe provoca seu desejo. Quando eu faço essa busca da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da minha família, essa busca da minha libido objetal,
Eu não busco aquelas pessoas, mas eu busco tentar sentir de novo aquilo que eu senti ao me vincular a elas a primeira vez. Sabe aquela sensação de você tomar, por exemplo, todas as vezes que eu tomo Itubaína, aquela retrô que tem, né, Itubaína, toda vez que eu tomo, eu viajo automaticamente para 1973, né? Eu me encontro em São Paulo, é uma coisa bem interessante. Na hora eu tomar, como eu já sei disso, eu tomo pensando já nisso, aí eu já fantasio mesmo, né? Eu vejo até o local onde eu tomei pela primeira vez a Itubaína. Eu tinha 7 anos de idade, eu estava sentado num bar em São Paulo, no bairro Jardim Primavera, perto do bairro do Limão, cheio de ônibus, fábricas. Foi quando eu conheci São Paulo e conheci a tubaína, né? Então, quando eu tomo tubaína, que a minha esposa não gosta, ela diz que é um refrigerante muito doce, sem gás, etc., para mim é gosto de infância. Então, eu não tomo porque ele é gostoso, eu tomo porque ele me leva para aquele momento. Então, isso agora eu falo conscientemente. Agora, tenta imaginar, no processo de adoecimento, uma pessoa que bebe pinga, né? E ele bebe pinga porque a pinga o leva para algum lugar, mas ele não sabe que é para isso. E ele acha que está bebendo pinga porque é gostoso, né? E assim por diante. Então, assim, só para a gente compreender, a gente busca esse processo nostálgico, é o mesmo processo neurótico. Eu repito erros, atos, sensações, e se eles não têm sentido, eles passam a ser crônicos. É por isso que a palavra ressignificar deveria, na verdade, significar. Elas precisam de ter. A expressão usada elas precisam ser sígnicas, terem sentido. Os borderlines, eles são não sígnicos. Os atos deles não conseguem mais ter expressão. Eles não conseguem. Por isso que a vida de um border é assim, é sem sentido. Não tem sentido. Por que eu vivo? Quem é você? Não sei. Por que você existe? Não sei. Não sei por que eu estou aqui, eu deveria morrer. Sabe, essa vazio, esse vazio é uma pessoa não sígnica. Então, eles ficam tentando se ressignificar. E o processo analítico do border é complicado, porque o border está escorado num período anobjetal, onde o outro não está construído. Então, ele tem uma feridinha lá, você tem que voltar para um momento que ele nunca vai resgatar na imagem. Nunca vai resgatar na fala, porque não há construção de história. O eu, o tu e o outro não estava construído. A narrativa não podia ser construída. Eu me lembro quando eu estava começando a estudar psicanálise, e eu trabalhava numa promotoria, o promotor, que eu era secretário dele, ele chega para mim e ele fala assim: Orlando, você que está estudando agora psicanálise, me responda uma coisa. Por que que nós nos lembramos apenas de coisas, não nos lembramos tanto de coisas antes dos 2 anos de idade, 2 anos de idade? Na época eu não tinha estudado tanto sobre o inconsciente ainda, e não tinha essa fala de Freud sobre isso. Mas eu tinha filosofia, porque minha formação, meu bacharelado em filosofia, a minha licenciatura. E aí eu falei assim, olha, até onde eu tenho visto da filosofia da linguagem, até onde eu tenho visto um pouco de Lacan, eu percebo que não havia a construção da narrativa. Então, o que eu carrego de imagens dos meus primeiros meses de vida não são narrativas, mas são cenas. Hoje eu percebo o quanto eu acertei no tiro, porque eu respondi meio no susto. Me perguntaram, sabe aquela pergunta, você está estudando, você nem viu isso, e a pessoa te pergunta, você tem que responder certo, né? E hoje eu falo, nossa, eu acertei. Porque é bem isso. As imagens que eu carrego, as imagens que o border carrega, que são anobjetais, elas são apenas imagens que não têm narrativa, porque a fala não havia construído, o logos não havia construído, a razão não tinha se construído. Isso a filosofia já falava há muito tempo antes da psicanálise. O logos, o raciocínio, o racional, isso só se constrói só com linguagem. É por isso que logos é a mesma palavra para falar, para fala, palavra e para razão. Então, assim, essas memórias que a Sinara está colocando, né, de me aproximar delas, de dar sentido, elas, quanto mais primitivas elas são, menos construção linguística ela tem e menos formas de significar, menos recursos de significação elas têm. Então, elas são muito mais sentidas do que faladas, mas elas estão dentro de uma aliança ego-idílicas, né? Porque ego-idílicas é o momento em que o ego faz uma aliança com o id,
Fala assim, olha, tudo que você quer eu vou resolver. Só que ele não contava com a astúcia do próprio ego, que se dobra e fala, opa, para aqui. E aí o outro ego, contra esse ego que se dobrou, precisa arrumar formas de realizar, fantasiosas. Então ele constrói uma ilha da fantasia. Então essa é a ilha da fantasia. Então cada um agora fica buscando a sua primeira mamada. Isso é objeto A. Aquela sensação, né? É por isso que eu brinquei com a história do refrigerante, que eu tomo a Itubaína e falo, nossa, que delícia, né? E o refrigerante que é delicioso, não, é a memória que ele me traz. Isso é objeto A. Eu busco algo que eu não tenho palavras para descrever. Então eu fico tentando buscar algo que se encaixe. E como nunca conseguirei achar de fato aquilo, eu sempre buscarei. O problema é que isso amedronta. Por quê? Porque quanto mais eu me aproximar disso, menos eu sou eu. Por que menos eu sou eu? Porque esse objeto A está construído no momento em que eu não era ego. Inexistia o Orlando como ego. Isso existia o Orlando como apêndice de alguém. Então, a busca do histérico é inexistir. Isso o atormenta, porque isso tira dele a possibilidade de ser alguém. Então, ele precisa lutar o tempo todo para não ser aquilo que ele deseja ser. A luta do histérico é contra ele mesmo. E do obsessivo é a mesma, só que o obsessivo carrega a culpa por ser de alguém. Né? Isso é questão clínica, que depois a gente vai ver. É só para vocês não perderem o gancho do que é esse objeto A. Então, a força desse objeto A tem a ver com aquilo que falta. E a falta é o que nos dá sentido. Então, olha, Freud, nesse texto dele, vai trazer esses conceitos. Não há um objeto único de satisfação que satisfaça plenamente a todos, de modo que sempre haverá um restinho de desejo insatisfeito que nos moverá na busca por outro objeto. Por isso que algumas pessoas falam assim, olha, eu queria ter sucesso. Assim, mas e aí, quando você tiver sucesso, o que você vai fazer? Não sei, quando eu tiver sucesso, eu vejo, não funciona assim. Porque se eu tiver tudo que eu quero ter, eu vou encontrar um vazio muito grande, que é exatamente não ter o que buscar. E é por isso que vocês vão ver pessoas que, ao ter tudo, elas precisam construir alguma coisa para não ter. Porque a sensação de não ter é que nos dá sentido. Então, olha, a fantasia fundamental, aquela que eu coloquei para vocês bem de início, ela é: nós nunca deixamos de nos relacionar com objetos parciais, com pedaços de pessoas. É por isso que no sonho não vem uma pessoa, vem pedaços de pessoas. Né? E nossa fantasia fundamental, a qual regula de fato a nossa relação com o mundo, continuamos a ser ávidos bebês que desejam o seio da mãe porque o consideram uma parte perdida de si mesmos. E é justamente essa parte perdida de nós mesmos, para sempre perdida, é para sempre, nunca recuperada, tá? Que nós buscamos ao longo da vida, né? E é essa parte perdida, para Lacan, o objeto com o qual nos relacionamos. O objeto que, por sua ausência, se faz presente. Um objeto A. Então, o que de fato é presente nessa vida sofrida? A ausência. Então, esse bebezinho não está apaixonado pelo sabor do leite. O sabor do leite, o leite o nutre e o satisfaz plenamente. Mas aquilo que nunca será pleno, porque sempre será buscado, é a sensação de pertencer e de ter algo que lhe dá prazer. Isso é o que ele vai depois ser o combustível para essa libido egóica. Tá? Então, os caminhos dessa libido, eles são caminhos de escolha. Eu trouxe aqui para vocês umas figurinhas, lembram as figurinhas antigas, né? E alguns não são dessa fase, dessa época, alguns são e alguns já viram. Né? Existe uma figurinha chamada Amaré, né? É só colocar o desenho aqui do Amaré, né? Deixa eu botar a tela para vocês verem. Essa figurinha de um casalzinho, né? Então, Amaré, aí vinha as figurinhas. Você comprava um chiclete, tinha essa figurinha, você comprava a bala, tinha essa figurinha. Então, o que é amar? Nossa aula hoje é sobre o amor. Amar é amar-se a si mesmo. Olha, está bem aquilo dentro daquilo que a Sinara apontou agora há pouco, das pontes. Né? Amar é
Amar-se a si mesmo. Amar também o que é, né? Além de amar-se a si mesmo. Amar-se o que se foi. Nunca mais vai voltar. Amar também é o que se queria ser. Amar também é uma pessoa que foi uma parte de si próprio. Então, eu amo aquilo que já foi um pedaço meu. Então, os objetos que eu amo hoje, as escolhas que eu faço hoje, elas só são escolhas hoje porque já foram escolhidas. Então, assim, quando a gente traz aquela construção, eu estou escolhendo agora. Não, as escolhas já foram feitas. Daquela pessoa, não. Aquela pessoa carrega algo que você já escolheu. Porque quando a pessoa fala assim, eu sou um dedo podre, escolho só a pessoa que não presta, quando a pessoa, nossa, eu tenho um bom gosto, ou eu tenho um mau gosto, etc., as escolhas já foram feitas. E os objetos novos que eu escolho, eles não são os objetos escolhidos, mas eles contêm algo que eu escolho. Então é por isso que Lacan poetiza, né? Dizendo assim, amo-te em ti mais do que tu. Então eu tenho a eleição do objeto a partir da própria imagem que eu construí de mim mesmo. Então, eu escolho a mim mesmo o tempo todo. Para Freud, a escolha, por exemplo, homossexual, nada mais é do que uma escolha assim. A escolha homossexual está mais próxima do narcisismo do que a da heterossexual. Por quê? Porque ele elege como objeto a própria imagem. O homossexual, até ontem, na aula de ontem, a Giza estava nessa aula, a Giza caiu da conexão, daqui a pouco ela volta, mas acho que desse grupo estava a Giza, a Tânia estava no começo, ela precisou sair depois, mas assim, nós falávamos um pouquinho sobre a homossexualidade, e a escolha homossexual, ela é uma escolha narcísica, essa é a pressuposição freudiana. E por que ela é uma escolha narcísica? É uma opção, é uma escolha, não é uma vitimização. O homossexual não é vítima de nada, ele é uma pessoa madura, neurótica, como todos os neuróticos, que em determinado ponto da sua vida escolheu quem? A si mesmo. E por isso ele busca o espelho. E é por isso que é narcisista, nesse sentido. Tá? Então, temos descoberto que certas pessoas, isso é Freud falando, tá? Temos descoberto que certas pessoas, especificamente aqueles cujo desenvolvimento libidinal experimentou uma perturbação, como é o caso dos perversos e dos homossexuais, que não elegem seu posterior objeto de amor segundo o modelo da mãe, mas sim segundo o da própria pessoa. Manifestadamente, buscam a si mesmo como objeto de amor e exibem um tipo de eleição que tem de se chamar narcisista. Só para a gente não deixar essa ponta aberta, essa escolha objetal homossexual, ela é feita em nome do amor pela mãe. Bom, o heterossexual escolhe a mãe, de forma simbólica, e o homossexual escolhe a escolha da mãe. Os dois são escolha pela mãe. Os dois, e por isso, então, os dois são escolhas não psicóticas. Por que não psicóticas? São simbólicas. A única coisa é que, enquanto um escolheu alguém que corresponde à mãe, o outro escolheu a escolha da mãe. Então, o homossexual é alguém que ama alguém que a mãe escolheu. E quem a mãe escolheu? Ele mesmo. Então, o homossexual busca a si mesmo no outro. E por isso ele buscará espelho. Então, se ele busca espelho, a escolha é narcisista. Certo? Então, essas são as teorias. Isso é preconceituoso? Não. Você pode acusar Freud de um monte de coisa, mas de ter preconceito contra o homossexual, não. Naquele mundo extremamente preconceituoso que matava os homossexuais, Freud é alguém que defendia os homossexuais. Freud é alguém que entendia a dor deles e os entendia como neuróticos e os tira do campo dos perversos, colocando ele no campo dos neuróticos. É alguém que faz uma avaliação de Leonardo da Vinci e entende muito da mente do Leonardo da Vinci e da dor que ele sofria dentro da sua homossexualidade. Não elegem seu posterior objeto de amor segundo o modelo da mãe, mas sim segundo o da sua própria. Né? Teve uma fala engraçada, eu não estou vendo mais nada no chat. O que aconteceu com o meu chat? Deixa eu ver se eu... havia... mas não correr a barra de... Não vou falar que é problema de burro aqui, não.
Deixa eu só ver aqui, que a Sinara daria para resumir assim, a saúde, isso é que ela falou agora há pouco, psicoemocional depende do balanço equilibrado da... Sinara, desculpa, eu não li aquela hora, é porque eu não estava correndo a barra aqui. Sinara, bioquimicamente, essas sensações de vínculo viciam. Sim, viciam, bioquimicamente, está perfeitíssimo, né? Porque elas geram dentro de mim uma sensação de prazer. Qual sensação de prazer? De pertencimento. Então, nós temos aquilo que é criado no vínculo com o outro, nós temos os hormônios do pertencimento. Né? Nós temos aqui o hormônio da sensação de bem-estar. Né? Voltei. Tá, a Gisa está precisando sair antes, tem um compromisso. Ok. E aí, ocitocina, exatamente, né? Tava fugindo o nome aqui, você lembrou, a ocitocina. Né? Então, esse hormônio de bem-estar, de pertencimento, que é produzido exatamente no vínculo com a sensação do outro estar próximo de mim. Isso é viciante, viciante. A dopamina já é do bem-estar, que é ligado a esse prazer pós-orgasmo e assim por diante. Né? Mas a ocitocina é dessa proximidade, mas os dois viciam. Então, não elegem seu posterior objeto de amor, segundo o modelo da mãe, mas sim segundo a sua própria pessoa. Manifestamente, buscam a si mesmo como objeto de amor, exibem o tipo de eleição que tem de se chamar narcisista. Então, essa é a percepção de Freud sobre o amor homossexual. É um amor narcísico. Bom, todo amor é narcísico. A escolha homossexual, ela é narcísica. Então, ele coloca nesse texto um pouquinho dessa questão da regressão da libido ao ego. Olha, para obter a satisfação do ego, existe muito dos objetos, mas a censura vê uma parte dessa satisfação como inconciliável. Por isso, a libido regressa ao ego, tomando como o agradável em uma busca do ideal narcísico de onipotência da infância. É por isso que nós carregamos essa necessidade de não sermos contrariados. Então, por mais maduros e adultos que nós sejamos, nós de vez em quando temos uns pitizinhos. Nós queremos, porque queremos. Por quê? Porque nós queremos. Eu quero tal horário, eu quero tal coisa, eu quero tal objeto, eu quero tal cor. E isso é um processo de imaturidade. É a nossa criança querendo. Então, quando eu me defronto com um não da vida e eu começo a sofrer, isso se chama narcisismo. É mais ou menos síndrome de Superman. É a síndrome narcísica, onde ao encontrar o não, você tenta contrariar esse não. Isso é maduro? Sim, isso me instiga a prosseguir, a buscar soluções. O problema é quando isso é neurótico, isso passa a não ter mais sentido. Tenta imaginar uma pessoa que está tentando fazer a massagem cardíaca e a outra pessoa está morta e ela continua fazendo a massagem cardíaca. E está declaradamente morta, não há mais como, e ela continua fazendo massagem cardíaca. Isso é um processo narcísico. Algumas vezes dá certo, algumas vezes o tentar tantas vezes até ressuscita a pessoa. Mas tenta imaginar isso numa vida que não seja de uma medicina, mas do dia a dia, onde os relacionamentos já se extinguiram, onde a outra pessoa de fato já morreu, e você ainda tenta ressuscitá-la. O processo de luto é isso. O processo de luto caminha para o processo narcísico. Né? Só recapitulando, o luto tem 5 fases. 5 fases. O processo do luto é descoberto não no processo da perda do enlutado, mas da perda de quem morre, quem recebe. As pesquisas são feitas com pessoas que vão morrer. Elas recebem do médico a notícia: olha, você tem 6 meses de vida, sua doença não tem cura, você vai morrer. Quanto tempo tem de vida? Talvez 2 anos, talvez 1 ano, no máximo. Tá? Quando a pessoa recebe essa notícia, começou-se a se estabelecer quais fases essa pessoa passava. E depois se descobriu que essas pessoas passam por 5 fases. Primeiro, processo de negação. Segundo, processo de negociação. Terceiro processo de raiva. Quarto processo de tristeza. E quinto processo de aceitação. Entre a notícia e a aceitação, eu passo por 4 momentos. Isso é um processo narcísico, em que eu nego um vínculo com o outro. Olha, eu estou perdendo a vida, eu estou me perdendo. E depois, assim, eu estou perdendo quem eu amo. O primeiro ponto é: não estou perdendo coisa nenhuma, eu trago para dentro de mim, internalizo e passo a viver essa realidade. Isso é o processo da paixão. A paixão é narcísica.
Isso é o processo de eu não aceitar os meus limites. Uma pessoa que perde o braço, que perde a perna, ele sofre de narcisismo, uma onipotência. É isso que ele está colocando. Na análise das psicoses, Freud percebe a possibilidade da libido desinvestir os objetos e investir o próprio ego. E assinala que a conduta narcísica é comum a todas as pessoas. Freud está dizendo assim, você pode ter ações psicóticas. Ele não está dizendo que os neuróticos são psicóticos, mas está dizendo que a psicose não é de uma estrutura, mas uma estrutura psicótica, ela só tem aquilo para resolver. Agora, nós, neuróticos, temos as saídas psicóticas para resolvermos os nossos problemas. Então, assinala que a conduta narcísica é comum a todas as pessoas, pois está ligada à pulsão de autoconservação, aparecendo nos sonhos, bem como em muitas doenças mentais, sendo, nesse caso, um grau patológico. Então, ele vai dizer assim, a psicose é uma saída, mas é uma saída narcísica. O narcisista e o narcísico, ele é um delírio. E como é que é esse delírio? Então, vamos, de forma bem resumida, citar a forma como isso é teorizado. Primeiro, abandono do real. Isso é narcisista. É uma frase narcísica. Eu não sou aquilo que está no espelho. É uma frase narcísica. Eu não sou a pessoa que eu penso ser. Isso é narcísico. Eu abandono o real. O vínculo com a realidade exterior, coisas e pessoas, ele é resignado, ele é abandonado. Segundo ponto que eu percebo nesse delírio narcísico, substituição infantil. Os objetos reais são substituídos por imaginários. Lembra, o imaginário é o olho que eu criei para me enxergar. O imaginário não é o olho real, é o olho que eu criei para me enxergar. O objeto real é substituído por imaginário, criados a partir dos protótipos infantis e do contato com objeto investido e abandonado. Terceiro ponto que eu, dentro dessa questão, fantasia. O narcisismo é fantasioso. O indivíduo retém apenas o que é agradável nesse objeto, em si mesmo, para formar um objeto idealizado em sua fantasia. Pacientes que eu já tive, e que eu li também sobre eles, que começam a usar anabolizante para poder ter um corpo que querem ter, ou começam a fazer algum tipo de dieta monstruosa, onde corre risco até de morrer por conta dessa dieta. Eles fantasiam, eles estão dispostos a pagar o preço, não porque sabem qual é o preço, é porque deixam de ver a completude, o todo dos seus atos. Só vem um pedaço, a virtude. É o suicida fantasia. Ele fantasia que o problema irá acabar, mas ele perde que, ao acabar com o problema, também morre. É como a febre que, ao tentar matar o vírus, mata também o seu dono. Quer dizer, eu, ao ter uma febre muito alta, eu não só mato o vírus, como morro também. O indivíduo retém apenas o que é agradável nesses objetos em si mesmo, para formar um objeto idealizado em sua fantasia. É por isso que você não consegue discutir com uma pessoa narcisista, porque aquilo está construído para ele como eterno valor pleno, completo. Identificação, aí começa a acontecer uma identificação com aquilo que eu trouxe para dentro de mim. É aquilo que a Sinara pontuou sobre eu perder a ponte, perder o vínculo. Então, agora, eu destituo o meu objeto de prazer, trago o fantasma ou imago, a imagem desse objeto para dentro de mim e me vinculo a ele. Então, se eu odeio tanto uma pessoa e digo que a perdoei sem tê-la de fato perdido, então a palavra psicanalítica para perdão é perda. A pessoa que perdoa tem que estar disposta a ter perdido. Sabe o famoso perder o playboy? Isso é perdoar. Perdoar não é aquela coisa espiritualmente, existencialmente é outra coisa. Não estou desdizendo, contradizendo com textos religiosos. O que eu estou colocando a Mariana também está precisando sair, né? Está desejando uma boa semana para todo mundo. Eu preciso, ao perdoar, estar disposto a perder o playboy. Né? Isso é não ser narcisista. O que o narcisista faz? Perdeu coisa nenhuma. Eu vou restabelecer esse vínculo. Não, eu esqueço tudo isso e continua tentando fazer vínculo. Isso destrói a pessoa. Por quê? Porque o ódio continua existindo dentro
de um narcisismo onde eu traga outra pessoa para dentro de mim. E quando eu faço isso, ó, a libido egóica se torna, desculpe, a libido objetal se torna egóica, eu trago para dentro de mim, agora eu me identifico. E agora, então, eu posso resolver, e ao resolver, eu passo a me odiar, porque eu estou identificado com a figura que eu disse que perdoei coisa nenhuma. E aí começa a ter um grande problema nessa idealização. Então, quando a gente olha o narcisismo, nós não vemos pessoas cheias de si mesmo. O narcisista é alguém vazio de si mesmo. Essa foto que eu mostrei aqui de um rapaz, aparentemente narcisista, em que se olha, né, nessa geração visual, Facebook, rede social, em que precisa se achar bonito, geração selfie, né? Ele não está buscando a si mesmo, mas ele está buscando ser visto, que as pessoas me vejam bonitos. É interessante que a maioria das pessoas que se matam, quando você vai na rede social, delas, a maioria está linda, sorridente, dizendo que a vida é boa, maravilhosa, porque eles queriam ser vistos desse jeito. Estavam planejando como morrer. Então, é interessante a gente ter essa percepção. O ego, aí surge, então, o conceito do que nós chamamos de ego ideal e de ideal de ego. O que é o ego ideal? O ego ideal é o olhar imaginário. E o que é o ideal de ego? É aquilo que eu, abandonando o narcisismo primário, construo o que eu quero ser. Então, o ideal de ego é maduro. O ego ideal é a imagem que eu carrego de mim mesmo. Então, eu tenho, primeiro, o ego ideal, contentar-se consigo mesmo. O ideal narcísico de onipotência, ego ideal, seria criado com o propósito de restaurar o contentamento consigo mesmo, próprio do narcisismo primário, o qual foi perturbado durante a infância. É um processo de identificação com o objeto idealizado contribuiria para a formação tanto do ego ideal quanto do ideal de ego. Então, eu me identifico com aquilo que eu sou. Então, o que eu sou? Eu não sou o que sou, eu sou o que fui visto. Lembra, eu construí o outro, por isso que eu passei para vocês todo o passo a passo. Na minha construção do ego, eu construí o outro. E quando eu construí o outro, eu construí o olhar do outro sobre o eu. E agora, a partir do olhar do outro, eu me construo. E essa é a minha identidade. Essa identidade tem que bater com o olhar construído. Se isso acontece no processo de pertencimento. Minha autoimagem, ela é construída a partir da minha sensação de pertencimento. E isso me traz autoestima. Então, eu sou aceito e visto como sou visto. Isso me traz maturidade. Isso me faz ter força de ego. Agora, se a minha autoimagem não confere com o que se espera, o que aconteceu é que eu sou um desterrado, um exilado, um expulso do grupo, não reconhecido como par, como igual. Então, quando eu padeço desse mal, a minha autoimagem é afetada. Por quê? Porque a minha percepção de pertencimento, minha autoestima, e a minha autoestima surge do olhar do outro, ela está ferida. Não é a minha autoimagem, eu não tenho que reconstruir a autoimagem, porque eu reconstruo a autoimagem com base em quê? Se a minha autoimagem é quem eu sou, e eu sou quem eu sou visto. Se eu continuar sendo visto desse jeito e construir uma outra autoimagem, eu estou construindo um fake. Então, o cara que vai para a academia construir um corpo para ser feliz, a felicidade dele não é vista por esse olhar que ele está criando. Isso é ilusório, é por aquele olhar que ele está desconstruindo. O meu ego ideal aparece em contraste com o super-ego. Ela é diferente. Olha, eu tenho o meu ego ideal como minha autoimagem. Está ligado à identificação primária com o outro ser que é investido com a onipotência, como é o caso das identificações da criança com a mãe fálica. O meu ego ideal é construído pela forma como a minha imagem parental, o meu outro, a minha mãe, me vê. E se minha mãe me vê como frágil, coitadinho, desamparado, se essa é a construção de um lixo que tem que ser jogado porque é insignificante, essa será a minha autoimagem. E talvez, de repente, eu me projete, me torne um homem poderoso, forte e, sabe, milionário, e continuo frágil no meu ego. Por quê? Porque eu preciso ser alguém.
E falam, pô, o cara já é poderoso, ele já é rico, ele já é feliz. Não, eu preciso ser alguém. E nunca vai me bastar. Por quê? Porque minha autoimagem está construída errada. Eu tenho que voltar no processo analítico, furar esse olho, desautorizá-lo, dar sentido a esse olho. E quando eu faço esse caminho, eu faço uma correção. Então, para Lacan, esse ego ideal é uma formação narcísica ligada ao estádio do espelho, construído a partir do olhar. Na relação do sujeito com o outro, com uma autoridade, o ego ideal, essa imagem, né, obedecendo à lei de agradar, leva o sujeito a desagradar-se com o preço de obedecer ao mandamento, o eu ideal, com o risco de desagradar, ele triunfa apenas por desagradar apesar da ordem. Isso é uma definição de rebelde sem causa. É uma definição lacaniana sobre adolescência. A adolescência precisa desagradar, por isso que os adolescentes, por natureza, precisam ser rebeldes. Eles precisam desagradar o outro, ter um olhar de reprovação, porque é a única forma deles conseguirem alçar voo. Eles precisam deixar de ser o bichinho desejado da mamãe. E ao fazer isso, eles começam a se enfeiar, começam a se alterar, buscando identidade em outro grupo que não seja o próprio. E o papel do pai e da mãe é simplesmente o tempo todo, vendo essas cenas acontecendo, lembrar, falar assim, ó, tenta fugir o tempo que você quiser, mas você é meu. Você é igual a mim. Você nunca será diferente de mim. Esse é o papel de pertencimento. O jovem rebelde vai pintar o cabelo, rasgar a orelha, querer se tatuar, vai fugir de casa, vai fazer de tudo. E o pai nunca vai dizer para ele, você não é meu filho. O pai sempre vai dizer assim, você é meu filho, você vai me obedecer. Eu quero ir à festa orar. Não vai, por quê? Porque eu não quero. Essa é a expressão simples. Mas por quê? Porque eu não quero. Você é meu. Essa coisa que parece autoritária dá sentido para aquele rapaz, para aquela moça, ficar com raiva, vai ficar com raiva desse pai, vai ficar com raiva dessa mãe, vai falar assim, joia, eu pertenço a eles, fazer o quê, né? Então, essa sensação, essa busca de liberdade não conseguida, é o que vai falar assim, vai trazer autoimagem. Assim, nossa, como eu, sendo tão diferente, posso ainda ser amado. É o que Lacan vai dizer ao rebelde sem causa. Coloquei aqui um desenhozinho do real, do imaginário e do simbólico, onde estamos tratando nesse momento do ego ideal. Né? Dois menininhos que, fantasiados de super-herói, se arvoram, se empoderam como sendo o Batman e o Superman. Né? Então, você utiliza algo para que aquilo te faça sentir forte. Por quê? Porque você não é o que você é. Você é como você se vê. Se você se vê fraco, você será fraco. Então, eu tenho aqui o ideal de ego como um modelo. Né? O modelo. Essa questão, então, é tratada na seção 3, de Introdução ao Narcisismo, onde o termo ideal de ego aparece pela primeira vez. Já vimos ego ideal, tá? Vamos voltar a tela aqui. Vemos o ego ideal, que é essa projeção, é o como eu sou visto. Agora, caminhamos por a dobra, aquilo que eu falei no começo da aula, essa dobra do meu superego. Esse ego ideal, e não esse ideal de ego, não o ego ideal. O ego ideal é a minha imagem, que é gerada a partir do meu pertencimento, do grupo onde eu estou, e da aceitação desse grupo. Ele me torna feliz. Ele me torna apto a encarar quem eu sou de forma boa, a não modificar o meu corpo, a não precisar modificar a minha vida para ser feliz. Posso modificar o meu corpo, posso modificar a minha vida, mas não para ser feliz. Já sou feliz, já me basta, eu pertenço, sabe? Se eu quero buscar uma definição sinônimo, felicidade é igual a pertencimento. Não precisar buscar droga, não precisar alterar o corpo para ser feliz, pertencimento. Autoimagem não é o que me traz felicidade. Pertencimento me traz felicidade. Autoestima tem a ver com pertencimento, não tem a ver com autoimagem. A autoimagem é um reflexo adoecido, uma perda de autoimagem, adoecido de pertencimento. Ok? Fechamos esse ego ideal.
E agora caminhamos para o ideal de ego. Na seção 3, Freud constrói aquilo que depois ele vai chamar de superego. Então, o ideal de ego é onde é o limite. Não é mais quem eu sou, é até onde eu posso ir. Qual é o meu limite? Então, o meu ideal de ego. Quais são os meus valores? Os valores que eu tenho que buscar. O que me constrói como ser ético. É isso que ele está vendo agora. Então, qual é o meu objetivo? Uma formação intrapsíquica que serve de referência ao ego atual, como um modelo ao qual o indivíduo procura conformar-se. Então, se o meu ego, que me colocou limite, que me foi apresentado para minha mãe, alguém que não presta, que não tem valor, isso era meu ideal, né? O ideal de ego. Alguém forte ao ponto de invalidar os valores da sociedade. Não é alguém que não tenha valor. Alguém que não tem valor e tem um valor próprio é um psicopata ou é um perverso. E ele invalida os valores do próprio pai. O pai apresentado. Nós estamos falando de alguém que agora internaliza essa forma de valor. Um valor que é, talvez, contrariar a sociedade, de ser bandido. Né? Então, o desenvolvimento do ego consiste num distanciamento narcísico primário em razão da crítica que os pais exercem com relação à criança, seguido pelo deslocamento da libido a um ideal de ego. Deixa eu ver aqui, a Priscila diz assim: Orlando, nos casos de abuso sexual, é necessário trabalhar com a pessoa abusada, a autoestima, o pertencimento. Perfeito, Priscila, exatamente. Crianças abusadas, elas precisam simplesmente saber que são aceitas apesar dos fatos. Os fatos não alteraram ela. Então a criança vai carregar a sensação de abuso se elas se veem rejeitadas, né? Se veem rejeitadas na sua história. Então elas se veem sujas. Elas nunca veem o agressor como o errado. Elas se veem erradas. Isso é uma matriz, essa é na criança, isso é uma matriz de qualquer nível de abuso. Mulheres estupradas, elas sofrem não porque foram estupradas, mas porque elas começam a se implicar na história e se verem, de alguma forma, como causadoras daquilo. Esse é o sofrimento, é irracional, porque elas sabem que, logicamente, não. Logicamente, elas sabem que o sujo, o bandido, é aquele que fez isso. Mas elas se sentem sujas. Então, assim, o processo clínico é exatamente culpadas, exato, para trazer o processo da culpa. Então, o processo é de autoestima, você aceita do jeito que você está. Né? Do jeito que você está, você não fez nada de errado. Acolhimento. Isso se chama pertencimento. É por isso que a frase atribuída a Freud, né, que a gente acha que não foi ele que falou, mas ela é atribuída a Freud, é: como é forte a pessoa que sabe que é amada. Pertencimento. Priscila, está perfeita a sua observação. Então, o ideal do ego tem origem narcísica, pois o sujeito projeta como eu ideal o substituto do narcisismo infantil. Então, o que vai acontecer? Agora, eu construo uma imagem não de quem eu sou, mas de quem eu quero ser. É o meu ideal de ego. Então, até onde eu quero alcançar? E esse ideal de ego é feito à luz de quem me trouxe limite, é uma defesa. Né? Então, eu tenho, nessa construção dessa defesa, uma frasezinha assim: não consideraria estranho se encontrasse uma instância distinta do ideal do ego, interiorizada como instância de censura e de autoobservação. Freud está dando a matriz aqui do superego. Então, assim, esse meu ideal de ego é o que me limita, é o que diz: esse é o meu limite, até onde eu posso ir. Esse é a minha busca, a busca que eu vou fazendo o tempo todo. Então, eu vou fazendo essa construção. Avançando na nossa tela, então, podemos dizer, apareceu a tela atrapalhando aqui. Então, nasce, então, aqui o que a gente vai chamar de identificação ligada ao ideal de ego. Uma identificação desejante, e não de quem eu sou e de quem eu devo ser. Uma identificação ética. Então, o superego, o ideal de ego, ele é a fundação da ética.
O ideal do ego funcionará como uma condição para a repressão, pois sua formação se daria sob a influência dos pais, educadores e outros. Então, essa fase de 3 anos de idade até 5 anos, as figuras parentais são extremamente relevantes e esses pais não podem abrir mão dos filhos de serem autoridade para esses filhos. Por quê? Porque os valores dessas figuras parentais vão montar para a vida toda os valores dessa criança. Ou aí, se os pais não prestam? Pois é, se os pais não prestam, ainda assim eles trarão valores, valores de autoridade, porque os valores não são construídos como norma moral, mas como construção ética, de dever ser. Eu tenho que respeitar leis. Mesmo entre bandidos existem regras, existem leis que não podem ser ultrapassadas. Então você vai para uma cadeia onde tem monstros, pessoas que mataram outras pessoas, que não se colocaram no lugar da outra pessoa, mas ali nesse local existem regras. Mulheres que matam crianças não são aceitas, têm que ser mortas ali, é uma regra deles. Homens que estupram, eles também têm que ser estuprados, é a regra deles. Não são bem vistos nesse sentido. Quer dizer, mesmo onde você imagina que a delinquência existe, não existe psicopatia. O perverso nesse mundo se delicia porque é uma carência de autoridade, uma busca de pai. E ele se impõe nesse formato, sob regras rígidas, porque as regras são de vida e de morte. Ou você cumpre essas regras, ou você morre. E o perverso lida bem com isso. O perverso dá conta dessas coisas. Então, os psicopatas na cadeia, eles se dão bem, porque eles são cruéis. Agora, os neuróticos aceitam seus padrões. Então, eu tenho aí uma idealização do ego, olha sempre, portanto, resultante da convergência do narcisismo, idealização do ego, e das identificações com os pais, seus substitutos, e os ideais coletivos. Então, eu tenho agora a fundação do ideal do ego como o ideal, como o simbólico. Se eu tinha como esse halo, né, isso aí é um nó borromeriano que Lacan vai trazer uma construção da psique, entendendo que isso que é formado na junção dos 3 círculos, aquilo que é comum aos 3, ele chama de sintoma, que é o meu quarto corpo. O real, do qual eu não dou conta, o imaginário, que é o olhar construído a partir do outro, da imagem especular, e agora o ideal de ego construído exatamente na questão edipiana, onde eu abro mão do meu objeto de desejo e o simbolizo. Agora eu dou conta de dar significado. Sou um ser simbólico. Isso me tira daquele fantasma de não sígnico, que é border. Isso me tira daquela situação onde eu não consigo ter uma vida sígnica. Eu passo a ter uma vida com sentido, que não é uma vida com significação, mas com significação de fato. Eu só vou precisar da ressignificação se não houver sentido para mim. Eu tenho válvulas de escape. Por quê? Porque isso agora, lembra, eu tinha o meu ego que percorria, pulsão, né? Percorria tudo. Agora surge a figura do recalcamento. Por que surge o recalcamento? Porque o superego, essa instância ideal, surge e diz não. E quando ela diz não, e o que eu faço com toda essa energia psíquica que precisa circular? Então começa a ter diques, válvulas de escape. Então Freud vai dizer que a grande válvula de escape se chama, uma delas, né, sublimação. A sublimação surge como forma de escapar dessa exigência e, ao mesmo tempo, da repressão. Então eu tenho sublimar e reprimir. A repressão pelo ideal. A formação do ideal à vista é vista como mais forte favorecedor da repressão, porque aumenta as exigências do ego. Então eu começo a ter um processo de não, isso não pode, e aquilo que eu não posso, então ele passa a ser entulhado no mundo que eu construí. Sabe assim, sabe aquele dia que você vai receber uma visita e não dá tempo de limpar todas as partes da casa, você chega para os seus filhos e fala assim, ó, tudo quanto é bagunça, põe naquele quarto, vai tranca o quarto com chave. E a visita chega, vai conhecer sua casa, está limpa, toda organizadinha, mas ela não pode ver o quarto de bagunça. Isso é o recalcamento, isso é o reprimido. Agora construiu-se o quarto da bagunça e se perdeu a chave. E tem uma portinha que você só pode jogar as coisas lá dentro
E essas coisas que você joga lá dentro são os processos de repressão. Só que como elas são do mundo do consciente e são reprimidas, elas carregam da linguagem dos dois mundos. Quem assistiu, fez a tarefinha de casa, assistiu Coraline, vai lembrar bem da história da mão. Ao fechar a porta, a dona Mostrinha ficou lá dentro, o inconsciente está fechado, mas a mãozinha veio para fora. Essa mãozinha vindo para fora é lançada num poço. Isso é o que nós vamos então chamar de pré-consciente. Então está preso ali com pedras, ela me incomoda se ela escapar dali. Então eu tenho a sublimação, onde eu gasto energia, e eu tenho o processo de repressão, né, em que isso começa a me causar angústias. Então agora eu passo a ter uma nova meta pulsional. Né? Aquele meu desejo não pode ser realizado de forma cristalina, por quê? Porque ele está sublimado, a satisfação plena não vai mais existir. Então eu tenho a sublimação, um processo pelo qual a pulsão se lança para outra meta, distante da satisfação sexual. Então aquela energia sexual, aquela pulsão vinculada à minha sexualidade, se gasta por adequações dessexualizadas. Então a sublimação compreende uma atividade sexual, a transformação de uma atividade sexual em uma atividade sublimada, também dirigida a objetos externos, necessária de um tempo intermediário para a retirada da libido ao ego, e que tornaria possível a dessexualização. A libido que caminha, sai do ego, vai para o objeto, sem que isso seja um vínculo ligado à minha sexualidade genital. Bom, nós fechamos o encontro aqui, eu vou fechar a tela para a gente discutir um pouco sobre isso, e nós continuaremos falando desses dois mecanismos, sublimação e idealização, a partir do nosso outro encontro, para a gente fechar completamente a questão do livro do Freud, Narcisismo, uma introdução. Vou interromper aqui a apresentação. Ok, fechei aqui. Cadê vocês que eu perdi a vista de vocês aqui? E interromper o compartilhamento. Agora achei de interromper. Certo, gente? Gente, vamos nos mostrar só para a gente bater a foto para eu colocar na tela. E depois aqueles que precisaram, alguns já precisaram sair, né? A Mariana precisou sair, a Giza também precisou sair. Então temos aí Márcia, Sinara, Priscila, Tânia. Tânia não saiu na foto de ontem, Tânia. Caiu minha conexão e depois eu não consegui entrar novamente. Então, dei um sorrisinho, X. Avisar, porque da outra vez eu não avisei, eu quase apanhei do pessoal. Não, meu cabelo, eu não passei perfume. Deixa eu avisar agora. Pessoal, é um tema, eu sei que é um tema que muitas vezes parece ser repetitivo, mas sabe aquele de repetir, de tanto repetir, nós acabamos gravando, né? O narcisismo, ele é da clínica o tempo todo. As pessoas que vêm para o consultório vêm narcisistas primários. Do contrário, não viriam para o consultório. E o nosso caminho é ajudá-los a entender aquele momento e caminharmos com ele inicialmente nesse narcisismo secundário, mas dentro do ego ideal. E depois é que nós vamos entender os limites desse ideal de ego. Isso ficou claro para vocês? Querem fazer alguma observação? Orlando, silêncio é bom? Sim? Oi, Sinara. Que bom que rompeu o silêncio. Para checar um detalhezinho, por exemplo, uma pessoa que tem um caso, né, uma pessoa que está com muita dificuldade de vencer pensamentos recorrentes, aqueles negativos, sabe, que fica patinando nisso, parece que ela está mergulhada mesmo numa areia movediça, e tem um vício mesmo aí, né? Então ela tá sempre contrapondo essa sensação real que ao ouvi-la, né, que a gente tem, que ela está contrapondo sempre o ego ideal, aquela imagem projetada, com a real. Então ela está numa
permanente insatisfação entre aquilo que ela gostaria de expressar, de ser, de realizar, em contraponto com aquilo que, de fato, ela está dando conta de fazer, expressar e de dizer. Então, o caminho, ou seja, a energia psíquica dela está sendo gasta, está sendo drenada por esses pensamentos. Isso. Às vezes ela tem quadros de muita melhora, com algumas, alguns até exercícios meditativos e tal, nossa, ela fica super bem, mas de repente ela tem uma recaída, e é bem nítido esse processo que você traz. O caminho é levá-la para esse significado, para o ideal de ego. Certo. Não. Não caminho... é o caminho de levá-la para o ideal de ego, é compreender o tamanho desse ideal de ego. Porque o ideal de ego não é quem eu sou. Não, o ideal de ego é os valores que são impostos a mim. Então, o que acontece? O ideal de ego me sufoca. Isso. Ele diz assim, você tem que chegar aqui. E eu estou aqui. Mas você tem que chegar aqui. Então, como isso é sufocante, o que eu faço? Eu abandono o ideal de ego, né? Então eu abandono esse narcisismo secundário, e eu retorno para o primário, que é mais confortável, que pelo menos é como eu sou visto. Só que daí, como eu sou visto, eu recuso. Se eu recusar, aí eu começo a sofrer, porque eu não tenho esse vínculo. Então, são 2 passos. O primeiro passo é a percepção de como eu sou visto. O segundo passo é a anulação do ideal de ego como referência plena. E não é a anulação do superego, é a anulação do ego idealizado pelo superego. Eu não tenho que ser aquilo que é desejado que eu seja. Eu sou isso aqui, isso me faz pertencer a esse grupo, e agora eu não vou sofrer as censuras de forma pesada, eu vou aceitar ou não, de forma madura, porque o ideal de ego, ele é defensivo, e ele me provoca a defesa. Então, as pessoas veem narcisistas porque o ideal de ego é pesado. É por isso que acontece, a pessoa enche a cara, ela bebe, o ideal de ego cede, e aí ela não sofre naquele momento. E aí, voltando, até entrando naquilo que vocês colocaram do vício químico, né? Então, o álcool, as drogas, nada mais são do que o desfazimento momentâneo, fantasioso do ideal de ego. Então, eu não estou mais sob a pressão do que se espera de mim. Então, eu preciso me tornar dono do meu ideal de ego e não permitir que o ideal de ego seja de forma cruel. Agora, mas Orlando, isso não vai se tornar perverso? Não. O perverso, ele mata quem deu origem ao ideal de ego. O objetivo não é matar, é compreender e dizer, olha, esse ideal está muito elevado para mim. Ou esse ideal está mal colocado. Eu não dou conta de chegar nesse nível. Só que o primeiro passo eu vou ter que voltar, reconhecer o momento que eu estou, invalidar o olhar do outro que me construiu fraco ou forte, me incluir, eu pertenço, e agora compreender o ideal de ego, não como agressor, mas como limitador. Ok, eu não posso matar, mas eu não posso matar porque eu desejo matar. Eu não vou matar. Reconheci o limite do ideal de ego, mas eu não reconheço porque o ideal de ego me invalida. O ideal de ego fala assim, você não pode saber disso. Ele me infantiliza. Não, eu não posso matar porque eu vivo em sociedade, mas eu desejo matar. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou para a academia, eu vou dar uns murros, eu vou gritar, eu vou cortar a relação com essa pessoa. Por quê? Porque ela me faz mal. Eu começo a não precisar ser punido. Ficou um pouco mais claro? Não, eu estou processando aqui o contexto dessa pessoa, que ela chegou já num quadro de pré-mutilação. Ela está indo para esse caminho. Certo. E... Então, ela está extremamente narcísica. Nesse primeiro momento, o que está acontecendo? Ela está desconfortável em enfrentar o ideal de ego. Então, talvez uma pergunta aqui que ela não está preparada para responder, mas é que ela evita, e talvez você instigue ela a chegar lá, é o que se espera dela? Sim, já. Então, nessa questão do que se espera dela, o que você vai encontrar é exatamente o caminho do ego ideal,
desculpe, do ideal de ego. E então você ajuda, sabe? Eu gosto de usar muito a ilustração do Dante Alighieri quando ele caminha do inferno para o céu, passando pelo purgatório, né? Ele faz esse caminho com Virgílio. Então, o paciente é o Dante, que encontrará o seu desejo, a sua musa inspiradora no céu. E o psicanalista é o Virgílio, que representa nada mais do que a literatura, o conhecimento, a autorreflexão. O psicanalista é esse que fala assim, vamos entrar, eu vou com você por isso. Então, assim, é como se você ajudasse ela a enfrentar os grandes fantasmas dela e não a fugir. Ela está fugindo do ideal de ego. Você vai levá-la ao ideal de ego para enxergá-lo não como o agressor dela, mas como um limite para o bem dela, mas que ela pode dizer, não, não é assim, me machuca isso. Sim, então, sim. E se ela for com alguém, ela dá conta de ir. Sozinha ela não dá conta. Uhum. Então, esse é o caminho. Isso automaticamente vai tirá-la, é automático, tá? Vai tirá-la do narcisismo. Porque ela, por um efeito natural, ela te acompanhará. Talvez seja lento, né? Talvez acelerado, mas ela, sabendo que não está mais sozinha, ela não precisa se mutilar. Então, ela vai substituindo esse narcisismo primário pela existência do analista. Ela traz o analista para dentro dela, e aí isso é interessante porque o analista começa a entrar no sonho do paciente, de alguma forma. Muitas vezes por uma roupa, por uma fala, por uma cor, por um ambiente. Então o paciente descreve assim, eu estava no seu consultório, você estava na festa, tinha uma pessoa que estava com o seu cabelo, sabe? Você entra no sonho. Muitas vezes você não entra com a presença, mas alguém lembra você. Isso assim sempre vai estar, e isso é muito bom, por quê? Porque agora é o Virgílio que acompanha o Dante nesse inferno. Mas o caminho é esse, é levá-la para o ideal de ego, para ela reconhecer e enfrentá-lo. E falar, mas por que eu não sou assim? Por que eu não posso ser assim? É isso que eu disse no começo, conduzi-la ao ideal de ego, não é? Não, é que eu tinha compreendido que é quando. Então, aí é. O que eu tinha compreendido que era conduzir-la ao ideal de ego, no sentido de dela satisfazer essas necessidades do ideal de ego. Não, é evitar que ela tenha que satisfazê-los, porque eles são doloridos. Acho que eu compreendi, então, errado quando você falou. Então, me desculpe se eu não tinha, então, entendido corretamente. É conduzi-la nesse sentido, de falar, eu vou te ajudar a enfrentar ele. Sim. E não dizer assim, olha, tá vendo? Você não pode fazer isso. Vamos supor, ela tem um ideal de ego que diz que ela tem que ser perfeita. Então, ajudar ela a atingir esse ideal de ego, tinha compreendido que era assim que você está construindo. Não. Identificar, olha, esse é um valor. E se você não atingiu ele, não tem problema. Uhum. Isso. Ficou mais claro, então, agora? Orlando, obrigada. Desfiz o meu engano, então? Não, tranquilo, tá ótimo, obrigada, viu? Pessoal, alguma fala? Senão nós encerramos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vejo vocês, então, na semana que vem, para a gente ver se a gente consegue fechar esse nosso capítulo. Bom? Obrigado, Orlando. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau. Abraço. Obrigada, Tchau. obrigada. Tchau, tchau.